Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para comentar os meus lidos do mês de outubro. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, mês de outubro rendeu muito, tá? Rendeu assim bastante mesmo. Ao todo foram 10 livros, o que é assim muito acima, eu acho, do que da minha média normal, pelo menos as dos últimos meses, assim, né? Consegui terminar o último livro 31 de outubro, então ainda encaixou aí dentro das leituras. Então foram bastante leituras aí, umas boas, outras ótimas, outras não tão boas assim, então vou comentar sobre todas elas. Como tem muito livro, eu vou tentar ser o mais sucinta possível para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas vamos começar então, vou começar comentando aí desde que, né, ordem cronológica, né, o que eu comecei a ler no início do mês, na verdade foi no final do mês de setembro, e o que eu terminei aí, né, finalizar o vídeo com o último livro lido do mês. E é isso, vamos falar então, sempre sem spoilers dos livros, né? E bora começar porque tem bastante coisa para falar. O primeiro livro lido foi Depois do Sim, da Taylor Jenkins Reid. Eu tinha aproveitado, foi alguma promoção que teve aí, que os e-books dela estavam bem baratos, assim. Então eu aproveitei para comprar os que eu ainda não tinha, né? Eu não tinha lido 3 livros dela, que era o Depois do Sim, o Para Sempre Interrompido e o Evidências de uma Traição, que eu acho que é um conto, uma novela, alguma coisa assim. Eu li 2 nesse mês, né? Eu comecei lendo Depois do Sim e eu terminei lendo Para Sempre Interrompido. Então eu vou falar sobre esses dois aqui nesse vídeo. Uh, e aí eu aproveitei porque, né, eu gosto bastante da Taylor, então eu queria terminar de ler os livros dela, né? Depois do Sim, eu gostei bastante. Foi um livro que eu li rápido, até assim. Ele tem uma narrativa que ele é muito fluida, então você quer continuar a ler para saber o que vai acontecer, assim. Eu acho que a história ela é envolvente, então você quer realmente entender né, os personagens e como é que vai terminar a história, o que vai acontecer. Então, eu gostei, eu achei interessante. Não é o melhor livro dela, mas assim, também não achei o pior, né? Gostei, como eu falei, dos personagens, acho que a história se desenvolve legal, assim. E é isso, assim, é um romance, mas que tem bastante foco no desenvolvimento dos protagonistas, né? Principalmente da protagonista, na verdade. Então, eu achei uma leitura bem boa, assim, gostei bastante, foi uma ótima leitura para iniciar o mês. Eu dei 4,5, que é uma nota boa, mas assim, o livro não é perfeito, sem defeitos, né? Tiveram ali uma coisinha ou outra que eu não gostei tanto assim, mas no geral, assim, eu gostei bastante dessa leitura, então foi um ótimo jeito de abrir o mês. Já adianto que talvez não, assim, em contraponto, o jeito de fechar o mês não foi tão bom assim. Mas enfim, vamos com calma aí, né? Essa foi a primeira leitura do mês, vamos para a segunda. O segundo livro do mês foi Frankenstein, bem temático, Halloween aí para esse mês. Foi, acho que a única leitura mais temática, assim. Não foi intencional, tá? Pra quem acompanha aí os meus últimos vídeos, viu, eu comentei que eu tinha comprado umas edições em inglês, capa dura, bem lindas, assim, de 3 clássicos, né? Que foi Jane Eyre, Orgulho e Preconceito e Frankenstein. Jane Eyre e Orgulho e Preconceito eu já tinha lido, né? Gosto muito desses 2 livros, assim, então eu tinha comprado por já gostar, né? Mas o Frankenstein eu comprei porque eu achei a edição muito bonita, e eu quis aproveitar ali, né? Tava baratinho e tal. Ele é um livro fininho, então eu achei que poderia ser uma leitura mais tranquila. E realmente, né? Eu em setembro, ou foi em agosto, eu fiz a releitura, né, de Jane Eyre nessa edição em inglês. Foi a primeira vez que eu li Jane Eyre em inglês. E foi uma leitura um pouco mais complicada. Frankenstein eu achei um pouquinho mais simples, assim. Ainda assim é uma linguagem um pouco mais formal, né? Bem mais formal, bem mais rebuscada, então é mais difícil do que um inglês atual. Só que ainda assim eu achei bem tranquila, assim, achei uma leitura mais tranquila do que Jane Eyre, realmente. Eu gostei bastante de Frankenstein. Tiveram, assim, alguns momentos ou outros que eu achei que a história, ela dá uma alongada, assim, dá uma... não que fica chato, mas, tipo assim, fica um pouco parado, digamos assim. Mas um detalhe, sabe? Eu não achei que isso afetou tanto a história, porque faz sentido com o que está sendo contado ali, o estilo da narrativa, tudo. Mas no geral eu gostei, eu achei bem interessante assim o livro. É uma história muito famosa e eu ainda não tinha lido, né? Então
enfim. E coincidentemente agora tá para lançar, acho que agora é início do mês, né? A nova adaptação de Frankenstein na Netflix, então eu tô bem curiosa para assistir, assim, como o livro tá bem fresco na minha mente, assim, vai ser interessante pegar aí se tá parecido com o livro, se não, enfim. Mas eu gostei, achei aí mais um clássico aí pra minha lista. E eu gostei, achei uma leitura bem interessante mesmo. Eu cheguei a falar nota, gente, eu já tô falando, já tô aqui, já tô pensando. Mas se eu não falei, vou refalar aqui. Eu dei 4,5 pro livro, tá? Como eu falei, eu gostei, mas eu não achei, né, tipo, não é um dos meus favoritos, mas eu achei bem interessante mesmo, então acho que vale a pena conferir. E aí eu li outro clássico, que é Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens, que é um livro muito famoso, assim, que também um clássico aí da literatura. É um livro muito citado na trilogia de As Peças Infernais, da Cassandra Clare, inclusive. Desde a época que eu li a trilogia, eu fiquei com vontade de ler Um Conto das Duas Cidades, de Duas Cidades, né? E, enfim, como eu tô agora nesse meu plano de ler mais clássicos, né? Esse mês eu resolvi ler, então. Eu peguei uma versão que está disponível no Kindle Unlimited, então, para quem quiser ler também. Eu tinha pego ele já no início do ano. Antes de eu viajar no início do ano, eu peguei vários livros, né? Porque eu, enfim, deixei ali caso eu quisesse ler durante a viagem e tal. Esse eu até peguei pra ler, só que eu li, tipo, metade do primeiro capítulo e aí eu pensei, não, vou deixar para um próximo momento e acabei passando e resolvi ler agora. Eu confesso que eu tive um problema com esse livro no início. Ele tem uma narrativa bem lenta, assim, e ele é meio confuso, porque a gente tem vários personagens na história, então o início meio que a gente tem momentos que focam em cada um desses personagens e até tudo fazer sentido e a gente entender a conexão entre esses enredos, eu tava bem confusa e eu não tava gostando da história, eu não tava entendendo para onde ia, eu não tava me conectando com os personagens, então ficou meio solto assim, né? Eu lembro que eu tava em 25% da história e eu ainda pensei, eu acho que eu vou abandonar e tentar outra vez em outro momento, sabe? Só que eu pensei, não, eu vou dar mais uma chance, vou tentar ler mais um pouquinho, se realmente não fluir, aí eu largo mesmo. Mas começou aos pouquinhos, assim, a eu entender um pouquinho para onde estava indo a história, né? O livro, ele se passa, o nome já diz, né? Um conto de duas cidades, e ele se passa, tem um momento da história que se passa em Londres e tem um momento da história que se passa em Paris. E Paris, especificamente, estava passando pelo momento da Revolução Francesa. Então, assim, o livro ele tem muitas críticas sociais, tem muitas coisas extremamente interessantes. Então, eu comecei a me interessar mais pelo livro quando ele começou a focar nessas partes, sabe? De mostrar mesmo como é que estava o Estado lá na França, no geral, assim. Então, antes de começar a Revolução Francesa e depois, quando já estava no auge. Então, ver esse momento assim de antes, né, o povo sendo oprimido e passando fome, morrendo de fome, e o auge da Revolução Francesa, que é quando o povo toma conta e acaba também agindo, né, assim como os nobres, né, ali agiam com os pobres começam a agir com os nobres também. E começa, o autor mesmo coloca essa crítica, assim, na forma da escrita dele, de isso, tipo, tá certo, não tá certo. Eu acho que ele não deixa a opinião dele, mas ele coloca uma visão e deixa pra você, tipo assim, ó, o que que você acha, sabe? Então eu gostei bastante dessa parte, assim, eu comecei a gostar mais da história quando eu comecei a ver mais essa parte da Revolução Francesa. Eu gosto muito de história, então, assim, talvez seja por isso. Então, quando foca muito em um momento histórico, assim, eu fico extremamente interessada, sabe? Então, eu gostei muito de quando começou a focar nisso. Eu vi algumas pessoas fazendo, eu li algumas resenhas, né, e algumas pessoas fazendo umas críticas em relação a que o autor não desenvolve bem os personagens. Eu concordo em certos pontos, porque assim, realmente, eu acho que o maior desenvolvimento é o contexto do livro e não os personagens em si. É óbvio que a gente vai vendo para onde esse contexto vai levar os personagens, e isso acaba impactando bastante na história, mas eu acho que o foco é esse, não os personagens em si, sabe? Então não foi algo que acabou me incomodando muito, porque, como eu já falei, o contexto estava me interessando bastante. O livro tem um final que, assim, não vou falar porque apesar de ser um clássico, já foi lançado há sei lá quantos anos aí.
tem muita gente que não leu, né? Eu li pela primeira vez agora, então pra quem quiser ler eu não quero estragar. Eu confesso que eu já tinha adivinhado, digamos assim, qual seria o final. Quando tava ali uns 70 e poucos por cento, eu pensei, cara, vai acontecer isso, quer ver? E acontece, e assim, eu terminei o livro, gente, assim, ó, destruída. Sério, eu terminei que eu fiquei. Eu realmente, assim, eu terminei. Eu sempre comento, né? Quando é livro no Kindle, na e-book e tal, eu leio no ônibus, na hora do almoço e tal. E eu terminei na hora do almoço, eu fechei o Kindle, eu já tinha terminado de comer, e eu fiquei, tipo, um tempinho assim, refletindo sobre o que eu li, querendo chorar bastante, porque me impactou muito o final. Muito, 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 muito. Sabe, assim, então. Que livro, sabe? E até na hora de eu dar a nota pra esse livro, eu fiquei meio em dúvida, porque assim. O início, realmente, eu não tava gostando, eu demorei muito pra engrenar na leitura, e eu acho que muita gente pode desistir da leitura por conta disso, mas ele tem um desenvolvimento muito interessante, essa parte da crítica social é muito boa, e o final, o final, sabe? Eu dei 5 estrelas. Eu ainda não sei se ele é um favorito ou não, porque eu tenho que considerar também que o início, né, tem toda a questão ali que eu falei que eu demorei pra engatar. Mas, olha, o final me pega demais, sabe? E eu fiquei assim, ó, umas boas 1 ou 2 semanas pensando ainda sobre o final desse livro. Então, é isso, sabe? Então, o que eu digo pra vocês é leiam, leiam, mas assim, já vão preparado que é um livro denso, sabe? É um livro denso, demora pra engatar, como eu falei, e ele é pesado em certos aspectos, sabe? Porque como eu mencionei também, ele mostra essa questão da Revolução Francesa e ele mostra a questão feia mesmo, assim, sabe? A questão de violência, de... Enfim, então assim, ele acaba sendo um pouco pesado em relação a isso, assim. Mas eu super recomendo. Gostei muito, muito mesmo. Assim, me surpreendeu, porque comparado assim com o que eu tava achando no início, nunca imaginei que eu ia terminar esse livro amando ele. Falei bastante sobre, né, gente? Mas agora o próximo vai ser bem rápido, tá? Porque eu fiz a minha releitura anual de Carry On. Pra quem chegou aqui recentemente e não sabe, gente, Carry On é o primeiro livro da trilogia Simon Snow, que é o meu livro favorito da vida, que é esse que tá escondido, na verdade, né? Mas que eu tenho, tipo, 2, 4, 5. Eu tenho 5 edições só do primeiro livro. Os outros são a outra trilogia. E eu releio todo ano, né? Principalmente o Carry On eu releio todo ano. Tô batendo aqui. E essa foi a minha 12ª leitura. 12ª ou 11ª? Acho que foi a 12ª leitura de Carry On. Então, assim, eu não tenho muito pra falar porque é isso, é a minha releitura anual. Eu sempre gosto de me reconectar com essa história, com esses personagens. Toda vez que eu leio, eu fico com aquele quentinho no coração de tô novamente dentro dessa história que eu gosto tanto, vendo esses personagens que eu gosto tanto, enfim. Eu provavelmente não vou fazer a releitura do segundo livro. O terceiro eu tô considerando, tá? Porque, gente, eu releio todo ano a trilogia, tá? Só pra todo ano. E o segundo, não é que eu não gosto, mas é o que eu menos gosto e ele tem vários momentos que eu fico muito triste lendo. Então, assim, como eu já li várias vezes, pode ser que eu pule a releitura do segundo livro e vá direto pro terceiro, entendeu? Porque é isso, eu já reli, eu sei o que acontece e eu sempre sofro lendo, então eu acho que pode ser que eu pule. Mas eu não sei, não bati o martelo ainda, mas pode ser que sim, tá? Mas enfim, gente, eu não tenho muito o que acrescentar, porque todo ano eu releio, todo ano eu falo sobre ele. Eu amo esse livro, maravilhoso. Eu amo os personagens. É isso, leiam, minha nota é 5, é favoritado e é isso. Esse próximo também vai ser rápido, gente, porque eu fiz a releitura de O Príncipe Cruel, e eu fiz o vlog de releitura aqui pro canal, então eu vou deixar aqui no card para quem quiser assistir, ir lá assistir, mas é com spoilers, tá? Eu quis fazer esse projeto, digamos assim, né, de releitura, de fazer vlogs de releitura com spoilers. Então a minha ideia é fazer um vlog de leitura normal, só que dando ali minha opinião, relembrando algumas coisas, tudo isso com spoilers, né? Como eu pretendo fazer de livros que já foram lançados há um tempo, então eu acho que não tem tanto problema quanto leituras, lançamentos, né? Vlogs de lançamento, assim. Então, eu fiz lá, então quem quiser vai lá conferir. Dando uma resumida, né, pra quem não vai lá assistir porque tem spoilers,
Inclusive, vão lá assistir, gente, porque, assim, o vlog dá muito trabalho e esse vídeo não foi tão bem. Então, assim, vão lá assistir, por favor. Quem já leu o livro, né, ou quem não tem problema com spoiler, vai lá dar uma forcinha. Uh, mas dando uma resumida, eu gosto bastante do Príncipe Cruel. Acho que é uma fantasia muito interessante. Não é romantasia, isso eu sempre bato na tecla, ela é vendida de forma errada. Tem romance, mas é tipo migalha da migalha, assim. O foco é completamente diferente, é jogos políticos, briga por poder, é esse o foco do livro, sabe? Gosto muito, amo a Jude, que é a protagonista, uma das minhas favoritas, assim, então gosto bastante mesmo. Gosto desse início, né? Apesar de ser uma introdução, eu acho que ela é muito bem feita, é de uma forma objetiva e bem feita, na minha opinião. Esse primeiro livro é 5 estrelas, gosto bastante, e mês que vem aí vai vir o vlog de releitura de O Rei Perverso, porque eu vou fazer a trilogia toda, então continuem acompanhando aí pra ver quando eu lançar. E aí tava tudo indo muito bem, né, gente? Eu li O Ar que Ele Respira, da Brittany Cherry, que é uma autora muito famosa de romance, né? Tem vários livros dela aí que são muito, muito famosos. Eu fiz uma resenha, digamos assim, não é bem uma resenha, mas mais dando a minha opinião ali sobre o livro lá no meu Instagram, então quem já viu sabe qual que é a minha opinião, mas eu vou repetir aqui, né, gente? Eu nunca tive tanta vontade de ler esse livro, né? Tiveram outros dela que eu já tive mais interesse de ler do que esse em específico, mas os livros entraram no Kindle Unlimited. Então eu resolvi pegar pra ler, né? Tava lá, falei, bora pegar pra ver se é legal. Assim que eu comecei a ler, gente, eu não sabia qual que era a história, tá? E assim que eu comecei a ler, logo no primeiro capítulo, eu já fiquei meio assim porque eu achei a escrita ruim, tá? Eu não sei se é a escrita, eu não sei se é a tradução, mas eu achei muito estranho. Eu achei assim, me pareceu algo não finalizado. Eu até comento lá nesse post que eu fiz no Instagram que, pra mim, não que eu esperava que, ai, fosse uma escrita formal, rebuscada. Não, é um livro de romance atual, não tem porquê. Mas eu achei informal demais em alguns momentos. E me deu a sensação de não estar lendo um livro, e sim uma fanfic mal escrita. Minha opinião, tá? Eu achei que alguns diálogos ficaram rasos, tipo assim, as pessoas conversam e não tem motivo. Tem uma personagem, né, que é a melhor amiga da protagonista, que ela é pra ser essa personagem, ai, doida e que vive falando palavrão, que, né, não se apaixona, então ela tá sempre tendo relacionamentos. Ela é pra ser essa personagem, ai, é a doidinha, contraste da protagonista, sabe? É pra ser uma coisa assim. Mas me pareceu só, tipo, ai, uma personagem pra falar palavrão de vez em quando, sabe? Eu não senti ainda dentro dessa escrita, né? Eu vou falar mais sobre os personagens, mas assim, sobre essa questão da escrita, me pareceu muito, ai, quero colocar palavrões na história. Então vai ter essa personagem aqui pra ela fazer isso, sabe? E eu não sei, não me encaixou assim dentro da história. Não sei. Então, a escrita já me pegou de cara, assim, no primeiro capítulo eu já fiquei meio, sabe? Mas ok, dei uma chance, falei, vai que melhora depois. E a premissa, eu né, comecei a ver o que se tratava ali o livro, eu achei interessante. Qual que é a premissa, né? A gente tem os protagonistas, o Tristan e a Elizabeth. O livro é pelo ponto de vista dos dois. E os dois perderam os seus respectivos, né, marido e esposa. A Elizabeth perdeu o marido num acidente e o Tristan perdeu a esposa e o filho de 7, 8 anos também num acidente. E eles acabam se conhecendo aí um tempo depois, quando a Elizabeth está voltando para a cidade, depois da morte do marido, né? Ela ficou um tempo morando com a mãe, vai voltar para a cidade e ele é vizinho dela, né? E ele se mudou para essa cidade também depois da morte da família dele. E aí os dois são vizinhos ali. Eu achei, pô, interessante assim, né? Um romance que vai tratar essa questão do luto, né? Pode ser que seja explorado, né? Como é que os dois vão lidar com o luto e com o trauma, né? E imaginei, pô, vai ter o romance ali, obviamente, mas vai ter uma resistência dos dois lados ali, por conta, né? Dos sentimentos que ainda tem pelos respectivos parceiros ali, enfim. Só que assim, gente, isso tudo pra mim, o romance pra mim foi desenvolvido muito, de uma forma muito mal feita, sabe? Assim, é rápido, é corrido, do nada os personagens já estão apaixonados e você não vê
interação o suficiente e momentos o suficiente para justificar eles já estarem apaixonados, sabe? Eu acho que assim, no ponto que eles estão apaixonados, seria ok eles estarem, tipo, começando a desenvolver um sentimento, começar a gostar da outra pessoa, uma atração ali. Não, tipo, já muito rápido, assim. Achei que o contexto do luto ali ficou muito perdido. Pra mim foi uma coisa acrescentada só pra emocionar, não sei, assim. E no final tem um plot twist do nada também, que é colocar. Tem dois plot twists, o primeiro é super previsível, assim, não chega a ser um plot twist. E aí tem outro que é colocado, que é pra dar uma leve ação ali no final, um clímax. E é isso. Os personagens, assim, tem essa amiga que eu falei que pra mim eu acho que é uma personagem totalmente solta na história. Não sei por que ela tá ali. A Elizabeth, cara, eu fiquei com muita raiva dela porque, assim, ela é muito indecisa. Tem momentos, assim, que ela tá muito, não, porque. É que eu não quero falar pra não dar muito spoiler, mas, assim, ela tá totalmente contra algo ali. E aí o Tristan fala algo meio que concordando com ela, não, realmente, né, você tem toda a razão, é assim, assim, assim. E ela já na hora, não, não, você tá errado. Tipo, ela muda a ideia que ela acabou de falar, sabe? Do nada, assim, enfim. E o Tristan no início da história, né, porque tem toda essa questão, perdeu a esposa, perdeu o filho, né, pô, um impacto muito maior, tal. Então ele é esse cara super grosseiro, né, as pessoas da cidade não gostam dele e tal. Então ele é bem grosso com ela várias vezes, enfim. E aí do nada ele muda, sabe? Os dois têm, sei lá, umas duas interações e ele já conta pra ela, tipo, ai, não, porque morreu minha mulher, meu filho, e já começa a falar coisas assim que não condiz com a personalidade que a autora estava mostrando no início, sabe? Então, assim, eu achei esse livro meio bagunça, assim. É rápido, é confuso, o romance não desenvolve, o luto tá ali só pra, aparentemente, só pra isso. Confesso que, assim, tiveram alguns momentos na história que eu me emocionei, assim, com alguns trechos, algumas coisas assim, até me emocionei realmente. Mas assim, no fim, me pareceu que não nada daquilo que estavam fazendo esse drama e essa emoção toda valeu no fim, sabe? Não gostei, gente, assim, realmente não foi pra mim. Eu dei 2,5. Eu ainda dei 2,5 porque assim, a narrativa, pelo menos, ela tava muito interessante. A escrita deu uma melhoradinha ali no meio da história, assim. Eu não sei se deu uma melhorada ou se eu acostumei também com a escrita. Então, eu li o livro muito rápido, sabe? Então, porque realmente era fácil de ler, era tranquilo. Então, isso eu achei ok. Mas história, personagens, romances, pra mim não funcionou nada. Infelizmente, eu sei que muita gente gosta desse livro, mas pra mim realmente não deu certo. Mas, pra quem quiser ler, tá lá no Kindle Unlimited. E aí eu fiz a releitura de Noiva, da Ellie Hazelwood. Eu já tinha lido quando lançou, ali um pouquinho depois que lançou, em inglês. E aí a minha amiga me deu o em português no ano passado, eu acho. E aí agora eu peguei pra reler porque lançou o segundo, né? E eu quero ler, não sei se é ainda esse ano, mas quero ler logo. Então eu resolvi pegar pra reler, pra história ficar mais fresca ali na minha cabeça. Eu gosto desse livro, não é o melhor da Ellie pra mim, mas assim, é a primeira fantasia que ela escreveu, né? Então eu acho que ela saiu bem. Tem os clichês dela ali na história, mas eu acho até que ela conseguiu dar uma modificada em algumas coisas nessa história, sabe? Então eu achei interessante. Eu tenho uma coisa ali em relação ao final que eu não gosto muito, porque a gente tem um momento ali, eu não vou dar spoilers, mas assim, a gente tem um momento que é pra ter o clímax da história mesmo, então, né, é para ser meio que o conflito final e simplesmente isso não é desenvolvido, assim, então é uma coisa que dá pra ver que propositalmente ela não quis fazer isso, né, ela quis focar em outras coisas na história, e tudo bem, mas eu acho que pra quem tá lendo perde um pouco o ritmo, porque você acha, ah, beleza, agora vai começar essa parte, vai ser assim, 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 e não, sabe? Então, isso quando eu li pela primeira vez me incomodou, assim. Agora, na segunda vez, por eu já saber disso, me incomodou um pouco menos, mas, né, fica esse ponto aí pra ressaltar. Mas eu gostei de fazer essa releitura, tô interessada em ler o segundo, como eu comentei. Provavelmente eu vou ler só ano que vem, mas vai tá aí já na minha wishlist, né? Talvez compre aí na Black Friday, vamos ver. A minha nota pra ele é 4,5, é a mesma nota que eu tinha dado na minha primeira leitura.
E é isso, gente. E aí eu li também Tempo de Graça, Tempo de Dor, que é um livro que eu vi o Paulo Hatz do Livraria em Casa recomendando. Ele tinha colocado, né, que tinha entrado no Kindle Unlimited e era um livro que ele tinha amado muito. Falei, vou ler, na recomendação do Paulo, vou ler. Gostei bastante do livro. Ele tem uma pegada meio Evelyn Hugo, né? No sentido de a gente tem uma história sendo narrada por uma das protagonistas ali, né? Pela Dor, Maria das Dores, né? Chamada de Dor, que ela vai contando a história dela e da Graça, né? A Maria das Graças. As duas se conheceram quando elas eram crianças, assim, elas foram crescendo até que quando, na vida adulta, a Graça, ela acabou ficando famosa, né? Ficou muito famosa, assim. Então, a Dor vai contando essa história desde quando elas eram crianças, como é que elas se conheceram, como é que foi a vida delas ali, até realmente ficar famosa e coisa e tal. Então, nisso que eu digo que tem uma similaridade com a Evelyn Hugo, de você tá vendo esse relato dessa pessoa que virou famosa, enfim, e tem essa coisa de você até acreditar, sabe? De você olhar e falar, pô, acho que poderia ter acontecido, sabe? De você ficar com vontade de ir lá e pesquisar Sofia Salvador, que era o nome artístico da Graça, né? Então, eu eu realmente achei muito interessante. Gente, só um parênteses que tem alguma coisa batendo aqui no apartamento de cima. Não sei se tá passando barulho, mas se passar, fica o aviso. Uh, mas enfim, eu de início eu achei que o livro ele ia para um caminho mais drama, mais ser uma história mais densa, digamos assim. E ele realmente ele é bem dramático, mas ao mesmo tempo ele não é pesado no sentido denso. Ele é um livro fácil de ler, sabe? Porque você vai vendo esses relatos da dor e você quer continuar entendendo. E logo no início da história, a dor comenta ali, né, que a Graça morreu jovem. E aí a gente quer entender por que ela morreu jovem, o que aconteceu. Então a gente vai indo até chegar, né, no final que a gente vai descobrir o que aconteceu realmente, assim. Eu gostei bastante do livro, achei uma história muito interessante, assim. Como eu falei, me deu vontade de sair pesquisando essas pessoas, sabe? Como se elas realmente tivessem existido, assim. Então, eu acho que é muito positivo quando né, nesse caso, a autora consegue passar pra gente essa ideia de realidade. Parece que existiu mesmo, sabe? Além de que o livro ele se passa no Brasil, né? Então, no início do livro, né, as duas são de uma região lá próxima do Recife, aliás, mais para dentro, assim, né, Riacho Doce. Que a Dor, na verdade, ela cresceu num engenho de açúcar, né, a família da Graça chega lá, que são os donos, depois de um tempo. Então é mais um interiorzão, assim, ali de Recife. E só que o grosso da história se passa no Rio de Janeiro, assim, né, isso lá nos anos 30, 40, então, assim, como traz bastante dessa coisa do Brasil e momentos históricos, né? Ela vai relatando ali, nesse momento é quando o Getúlio Vargas era presidente, então vai passando um senso de realidade na história, então é muito interessante, sabe? Eu gostei bastante, eu dei 4,5. Eu não dei 5 porque, assim, eu confesso que eu tava com a expectativa um pouquinho maior para ele, assim, né? Como eu falei, né? Teve essa recomendação ali do Paulo, coisa e tal, eu fui ler ele bem empolgada, assim, então eu imaginei que eu ia gostar mais. Mas ainda assim é um livro muito bom, eu recomendo, ele tá no Kindle Unlimited. E, enfim, leiam e me digam aí o que vocês acharam. Se alguém já leu aí, me conta aqui se gostou também. E eu li Os Ossos Sob a Minha Pele, do TJ Klune, o último lançamento dele, que na verdade eu descobri nos agradecimentos, ele comenta que esse livro ele já tinha lançado em 2018, parece. Só que agora ele relançou com a editora nova dele. Tem até toda uma questão, porque esse livro ele acaba sendo um pouco diferente, digamos assim, dos outros livros dele. E ele mesmo fala que quando ele vendeu quando ele escreveu esse livro, né, ele mandou um manuscrito para a editora que ele estava na época, e a editora falou que era um livro muito esquisito, assim, né? E aí foi por isso que ele resolveu lançar de forma independente, e aí hoje ele tá com outra editora, né? E aí ele relançou com essa outra editora, e agora lançou no Brasil também, enfim. E por que isso é um livro esquisito, né? Esse é um livro que ele foi para caminhos que eu não esperava, porque ele tem um quesinho de ficção científica. E eu acho até interessante, deixa eu até pegar ele aqui,
Porque, assim, os livros do T.J. Klune, eles sempre têm ilustrações, assim, né? E o que tem aqui de ilustração, não sei se tá dando pra ver na câmera, é o quê? Uma nave espacial. E, assim, ele tem esses desenhozinhos, assim, também. Então, toda vez que vai começar aqui, ó, tem o coisa. E quando eu peguei, eu abri, eu falei, nave espacial, será que vai ter alguma coisa, assim, e tal? E eu confesso que eu não sou a pessoa que mais entusiasta, assim, de histórias de extraterrestres, de ficção científica. É um tema que não me pega tanto. Eu até no início do ano eu li um livro de ficção científica e eu não consegui, sabe? Só que T.J. Klune, pra quem não sabe, ele é um dos meus autores preferidos. Então, assim, tudo que esse homem escreve eu gosto, entende? Eu já adianto, esse não é meu livro preferido dele, tá? Inclusive, eu vou fazer um Melhores e Piores do T.J. Klune, tá? Vai sair aí logo. Provavelmente, talvez na próxima semana? Talvez. Vamos ver. Não é o meu preferido dele. Mas, assim, eu gostei. Até a nota dele tá baixa no Scooby, tá 3.9. Quando eu vi, eu falei, talvez eu não goste. Será? Mas eu gostei. Eu achei uma história interessante. Tem esse quê de ficção científica, mas assim, é muito dentro do nosso universo ainda, sabe? Então, eu acho que ele conseguiu construir bem essa história. Tem personagens interessantes, a gente tem um romance nos livros dele, sempre tem um romance. Uh, não é o meu casal preferido, assim, não foi o meu desenvolvimento preferido de romance dentro dos livros dele, mas assim, achei ok, sabe? Tem a melhor personagem, que é a Arte, maravilhosa, assim, e eu, como sempre, chorei muito lendo. É um fator T.J. Klune, eu choro com todos os livros dele. Até hoje eu só não chorei com um, e foi porque eu li ele todo em público, na verdade, então talvez tenha sido por isso. Mas assim, o final desse livro mesmo, nossa, teve um momento ali que eu abri, assim, as torneiras e fui chorando, 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 assim, porque, enfim, o jeito que ele escreve me pega muito, então é isso. Gostei bastante do livro. Tem alguma coisinha ou outra ali que eu acho que poderia ter sido melhor, mas, do modo geral, realmente, eu gostei, principalmente sendo sobre um tema que eu não sou tão conectada, que eu não gosto tanto assim de ler. Então, até acabei me surpreendendo no fim, né? Dei 4,5, não é um favorito, mas, assim, valeu bastante a leitura. E fiquem atentos aí que logo, logo vai sair o Melhores e Piores TJ Cole. Ai, ai, e aí a gente podia encerrar nesse clima, nossa, li um livro novo do meu autor preferido, né, de um dos meus autores preferidos, nossa, alegria. Não, vamos encerrar pra baixo, tá? Porque eu terminei o mês lendo Para Sempre Interrompido, da Taylor Jenkins Reid. Como eu comentei, comprei esses e-books, né, na promoção, li o Depois do Sim no início do mês. Esse o meu plano era ler agora no início de novembro, só que eu comecei a ler agora no final de outubro e fluiu bem a leitura, assim, né? E acabou que eu li rápido, então ficou para outubro ainda. E o que acontece, gente? Vamos lá. Taylor Jenkins Reid também é uma das minhas autoras preferidas, tá? Amo. O meu livro preferido desse ano, até agora, é Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Então, assim, gosto muito dos livros dela. Esse, se eu não estou enganado, foi o primeiro livro dela. Pelo que eu vi ali de ano lançamento, eu não sei se ela escreveu algum antes desse, mas dos livros famosos dela, esse foi o primeiro. Então, dá para entender, né? Mas não vou aliviar, vou criticar, tá, o livro da Taylor. Qual que é a história? Vamos começar do início. Qual que é a história? A gente tem a Elsie é a protagonista. Ela casou faz 9 dias com o Ben. Os dois tiveram um relacionamento super rápido, tipo, eles começaram a namorar, eles se conheceram 1º de janeiro e final de maio eles já estavam casando. Foi um relacionamento super rápido, assim. E 9 dias depois desse casamento deles, o Ben morre. E aí ela tem que lidar com essa perda e com toda a questão de ter sido um relacionamento rápido, então, né, tem a questão de que tem gente que meio que não considera o luto dela tão válido, e aí tem a questão da mãe do Ben, que não sabia que os dois tinham se casado, nem conhecia a Elsie, então vai conhecer ela só depois que ele morre, então tem toda uma questão ali. De início já, eu não gostei da escrita, tá? Assim como eu falei da escrita do livro da Brittany Cherry, achei mal escrito, diálogos rasos,
principalmente no início. No meio até deu uma estabilizada, mas esse início tem a cena em específico, que é logo no início do livro, que o Ben morre, que o jeito com que ela fala e que a Elsie fala, eu achei tão estranho, sabe? Não me passou emoção de verdade, sabe? Achei estranho. Esse foi o primeiro ponto. Escrita. Não achei tão bom quanto os outros livros dela. A narrativa, a forma com a estrutura do livro, eu gostei, porque ele mistura presente e passado. Então, assim, é basicamente a gente tem um momento do presente dela vivendo ali o luto e coisa e tal, e mostra o passado em ordem cronológica deles se conhecendo até eles se casarem. Então a gente vai entendendo mais da história dos dois e coisa e tal. Gostei disso. Um ponto positivo, né? Como eu falei, eu li ele super rápido, então assim, realmente flui bem. Você não é aquela coisa que você fica, ai, nossa, vou ter que ler mais um. Não, realmente você vai, por mais que a história não esteja interessante, você vai lendo porque você vai pensando, ah, é só mais um. Vou ler só mais uma parte, sabe? Só mais porque não tem capítulo. Isso é uma coisa que eu odeio, inclusive. E aí você pensa, vou ler só mais uma partezinha aqui, e aí você acaba, dá pra ler mais uma partezinha aqui, sabe? Então vai fluindo bem nesse sentido. Mas assim, gente, a premissa até é interessante, né? Essa questão, como eu comentei do outro livro também, essa questão do luto e tal, eu acho que é uma pauta interessante para se trazer um livro. O grande problema foi, a Elsie é uma chata. Ela é uma chata. Foi impossível. Impossível não, teve um momento ou outro ali que até se sensibiliza com ela, mas assim, ó, no geral, é muito difícil você empatizar com uma pessoa chata que nem ela, honestamente. De início, eu até ainda tinha comentado, eu tinha postado nos meus stories, e eu comentei, eu tinha achado ela muito infantil em alguns momentos. Sim, um ou outro até dá pra entender, pô, ela acabou de perder o marido, né? Tipo, que ela acabou de casar. Então, assim, é uma coisa muito impactante na vida da pessoa, obviamente. Só que quando mostrava até o momento do antes, né? Quando eles se conheceram e tal, eu achei que uma coisa ou outra dela ali eu achei muito chata, sabe? Muito infantil, assim, do jeito dela. Mas no geral, ela é muito egoísta, assim. E tudo bem, isso faz parte do desenvolvimento, faz parte da história. Só que, cara, foi me irritando muito, porque basicamente ela acaba, né, na cabeça dela, colocando isso de que ela perdeu o marido, ela tá sofrendo, e basicamente todo mundo tem que estar sofrendo junto com ela, e ao mesmo tempo é como se ela pensasse, tipo, que o meu sofrimento é maior do que das outras pessoas, algo desse tipo. Não tem nenhum momento que ela fala isso específico, mas soa dessa forma. É, e eu vejo muito problema, principalmente, que tem a relação dela com a amiga. Né? A amiga dela, a Ana, que é brasileira. Inclusive, fica aqui um parênteses que eu achei bem estranho, para não falar problemático, que tem um momento na história, né, no início, que a Taylor, no caso, né, tá descrevendo ali, que a Elsie descreve a amiga dela, a Ana, tal, que era brasileira, então ela era muito exótica. Exótica, eu não sei se é uma palavra, sabe? Enfim, na hora que eu olhei, eu fiquei com aquilo, eu fiquei, será que eu problematizo isso aqui? Achei estranho esse termo de usar exótico. Mas ok. Mas eu achei estranho porque, tipo, a gente tem essa relação. A Ana, coitada, ela tá fazendo de tudo ali pra estar do lado da Elsie. E a Elsie é uma chata, egoísta, sabe? E tudo bem, tem um momento e tal, mas assim, na história vai se passando, né? Então, ali, por exemplo, ele morre em junho, né? Início de junho. No final do livro tá em dezembro, se eu não me engano. E quando é ali setembro, outubro, ela ainda tá agindo da mesma forma, e tudo bem, luto, cada um vive o luto da sua forma, né, no seu tempo. Mas assim, parece que ela não evolui nada, ela demora muito pra evoluir, e aí quando acontece é muito assim, sabe? Só pra encerrar o livro. Cara, mas assim, eu não sei, é chata, chata mesmo, assim, ó. Não consegui nada, assim, ó, dessa pessoa. Não. Nossa senhora. Eu fiquei com raiva dela, do livro, como um todo. Enfim, além de que tiveram alguns momentos que daí vai mostrando ali do relacionamento dela e do Ben, e eu não sei, eu fiquei com uma coisinha assim, uma pulguinha atrás da orelha em relação ao Ben, tá? Confesso pra vocês, essa coisa de ele não falar pra mãe dele sobre o relacionamento deles. Tem umas coisinhas aqui e ali que eu não vou problematizar, porque eu acho que não precisa problematizar, mas que, sei lá, não, eu acabei pegando um leve, uma preguicinha dele, sabe?
mas enfim. Não que por isso ele merecia ter morrido, né, coitado, mas enfim. Eu dei 2,5 pro livro, tá? Como eu falei, a história em si, ela tinha boas intenções, tá? Tinha uma boa premissa, mas eu não gostei do desenvolvimento, eu odiei a Elsie. Isso tudo pra mim acabou com o livro, sabe? Mas assim, narrativa foi boa, fluiu muito bem esse livro, assim, li realmente bem rápido, li em 4 dias, eu acho. Então, assim, realmente foi uma leitura que foi produtiva nesse sentido. Mas a história em si realmente não funcionou. Eu falei que ia ser rápido, não sei, foi rápido, gente. Eu tenho a sensação de que eu falei pra caramba, né? É os dois extremos, é o livro que eu gosto muito e o livro que eu não gosto. Eu sempre acabo falando muito quando tem um livro nesses dois extremos. Mas enfim, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já leram alguns desses livros que eu comentei, como é que foram os seus lidos aí de outubro. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok para não perder os meus outros conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.